Vamos ter agora a participação da Adriana Soares, nutricionista. Hoje o nosso assunto com ela são as farinhas sem glúten. Sabemos que muitas pessoas têm intolerância, alergia a glúten e essas pessoas realmente não podem utilizar nenhum produto com glúten. Quais são as alternativas para ela? Bom dia, Adriana. Bom dia, Cíntia. Bom dia, ouvintes, né? Como você bem falou, tem pessoas realmente que se veem, né, nesse novo mundo gluten free, né? Por razões específicas de patologias, como, por exemplo, a sensibilidade ao glúten, né? A intolerância, a alergia ao glúten e também a doença celíaca. Então, você se vê realmente obrigada, né, a fazer essa retirada do glúten até como fórmula terapêutica, né, de tratamento. Existem aquelas pessoas também que optam pela retirada do glúten, né, por uma questão de pessoal, e existem aquelas pessoas hoje em dia, né, que continuam consumindo glúten, não têm nenhuma intolerância, nenhuma patologia ligada, mas fazem isso de forma esporádica, dando preferência às farinhas sem glúten, né, no seu dia a dia. Aí, quando a gente realmente vai partir para esse mundo das farinhas sem glúten, né, da alimentação sem glúten, a gente pergunta, onde é que está o glúten, né? Quais são as farinhas que eu devo consumir? O que é que e fica um pouco perdido, né? E às vezes não se atenta que muitas farinhas que a gente também come no dia a dia são sem glúten. Para situar todo mundo com relação a essa questão do glúten, vamos contextualizar o que é o glúten. Então, o glúten, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é um carboidrato, ele é uma proteína, né? Que está presente em frações de proteína, como, por exemplo, no trigo, está certo através da glutenina, da gliadina, sendo a glutenina a que causa mais desconfortos, a que causa realmente problemas de saúde. Nós temos também na cevada, né, através da secalina, e temos também o centeio através da ordeína. E desses grãos que eu citei, né, o trigo, ele é muito mais consumido, né? Esses cereais, né, que eu citei, o trigo é de longe o mais consumido, porque ele também está presente no dia a dia, através de massas, de pães, de biscoitos que nós comemos, tá certo? Então, assim, de até alguns industrializados, né, que tem o glúten também, a gente não se apercebe que tem, tanto que hoje que é obrigado já há um bom tempo, pela luta das mães que eram mães de pacientes celíacos e alérgicos e tudo, né, pelo gluten free nos rótulos, né? Então, assim, lembrando que o glúten ele é responsável por várias propriedades dentro de uma preparação, como elasticidade, base, estrutura. Então, quando a gente entra também nessa questão das farinhas sem glúten, que a gente for trabalhar elas em preparações, lembrar que elas têm que ser mais ou menos uma mistura de 3 a 4 farinhas, dependendo da preparação, lógico, para que a gente tenha toda aquela estrutura, todas aquelas características que o glúten desempenha dentro de uma preparação, tá certo? Então, assim, essa breve introdução, vamos falar agora das farinhas, né? Como eu falei que existem farinhas que a gente que se atenta e que não tem glúten, nós temos a farinha de arroz, e quando se popularizou essa questão das farinhas sem glúten, foi a primeira que foi assim, levada a um boom de notícias, né? Que é a farinha de arroz. Essa é a versão branca, que a gente está falando das farinhas brancas. Nós temos o polvilho, que a gente também está acostumado a comer, né? O polvilho doce, o polvilho azedo. Nós temos o amido de milho, nós temos as féculas. As féculas são farinhas que elas têm nutrientes, mas em comparação ao amido, né? A quantidade do amido que tem e onde está presente, na quantidade de amido que tem, elas se tornam farinhas brancas. Então, o seu consumo de forma exagerada, ele pode levar ao quê? A um pico glicêmico, já que elas têm um índice glicêmico bem acima. Então, o consumo exagerado dessas farinhas, tá certo? Está atrelado à questão do aumento dos triglicérides, né, da diabetes, né, e também da obesidade. Então, o que é que eu aconselho? A gente pode utilizar elas desde que a gente utilize em menor quantidade ou então em conjunto com outras farinhas, como, por exemplo, as farinhas mais ricas em fibras, que eu vou falar um pouquinho adiante, né, para que a gente possa moderar esse índice glicêmico dela.
E ela geralmente nunca vai ser, assim, na maioria das preparações, ela nunca vai ser usada sozinha, né? Porque ela precisa, ela dá a estrutura da base, mas elas precisam de outras farinhas para poder fazer aquela vez do glúten, né? Nas preparações. Temos também as farinhas de oleaginosas, muito consumidas ultimamente, né? Que é aquela oleaginosas e sementes. Nós temos a farinha de amêndoa, saborosíssima, né? Que ela traz umidade para a preparação, e ela também agrega valor nutricional no nosso dia a dia. Nós temos as farinhas de castanha, nós temos a farinha da castanha do Pará, temos a farinha de gergelim, entre outras. Então, o que elas são importantes? Elas são importantes, né? Porque, além de elas serem sem glúten para esse público específico e também para quem quer utilizar, né? Ela é rica em minerais importantíssimos, né? Ela também ela tem cálcio, ela tem selênio, ela tem magnésio, ela tem zinco, que são, e dentre outros minerais que são muito importantes, né, do ponto de vista nutricional e de saúde. Além de elas terem gordura boa, né, além de dar aquele sabor, elas também ajudam a saúde. Lembrando que essas cozinhas, essas farinhas não devem ser usadas em demasia, em muita quantidade, porque elas são calóricas, mas elas são nutricionalmente muito saudáveis, certo? E também temos agora as farinhas, entrando nas farinhas de fibra. Nós temos aí a versão integral, né, da farinha de arroz. Nós temos que é a farinha de arroz integral, que ela já tem mais fibra. Lembrando que a farinha de arroz ela é refinada, no caso, por isso que ela se torna uma farinha branca, enquanto que a farinha integral de arroz, né, ela tem mais fibra, ela tem mais vitaminas do complexo B, e ela pode ser utilizada no dia a dia. Temos também a farinha de aveia, né, falando dentro das farinhas que tem fibras, que é riquíssima em beta-glutano, uma fibra muito importante que ajuda a gente no controle da glicemia, que ajuda a gente também na saciedade, é uma fibra insolúvel. E também, ele ajuda também na questão da modulação do colesterol, na regularização do trânsito intestinal, visto que muita gente hoje em dia tem constipação por causas diversas, né? Então, a farinha de aveia, ela está aí para nos ajudar. Né? Lembrando que também temos o farelo de aveia, nós temos os flocos finos de aveia e os flocos de aveia. Adentrando também nessa questão das fibras, vamos para as farinhas low carb, que nós temos aí, no caso, a farinha de coco, que ela é riquíssima em gordura, riquíssima em fibras, né? Tem boa digestibilidade. Temos aí também, com relação às farinhas sem glúten, a farinha de quinoa, a gente já veio falando aqui da quinoa, que ela tem um perfil de aminoácidos muito bom, né? E de minerais também, e também é uma fonte de aminoácidos. Nós temos a farinha de amaranto, também, que ela é muito utilizada por aquelas pessoas que optam pelas farinhas low carb. Lembrando que essas farinhas, elas têm que ser usadas em conjunto com outras, né? Em diversas preparações, só que elas estão agregando todos esses nutrientes na nossa preparação. Também temos as farinhas. Nós temos as farinhas também de leguminosas, que no caso a farinha de grão de bico, a farinha de feijão, né, que são as mais usuais. Temos a farinha de feijão calpi, e elas se comportam igual, elas se comportam em sua composição, né, iguais ao grão mesmo, né, trazendo proteína, trazendo aí um perfil bom de minerais, de vitaminas. Então, assim, as pessoas não estão desamparadas com relação à questão das farinhas sem o glúten. Basta que a gente vá se informando, veja qual a melhor forma da gente utilizar no nosso dia a dia. Muito bom, ótimas dicas, ótima dica, né? E nós sabemos que as pessoas que têm intolerância, elas realmente não podem. Existe no Brasil uma lei que obriga os alimentos a colocar no rótulo se tem ou não glúten, né? Essa lei está em vigor já há algum tempo, porque é grave quando uma pessoa que tem uma doença, né, uma intolerância, ou não é nem intolerância, uma alergia, ou tem essa doença celíaca, né, que é outra coisa também, ela ingere glúten sem saber, muitas vezes acontece. Tá certo, Adriana, muito obrigada.
Eu que agradeço, Cíntia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Olha, toda terça-feira a gente tem aqui a participação da Adriana Soares dando dicas de nutrição tão importantes para a gente. Uma boa notícia para os flamenguistas. Depois do Português,